Será que você tá amando as pessoas do jeito que elas se sentem amadas? Eu tava pensando sobre isso hoje e eu decidi gravar aqui pro canal enquanto eu termino de me arrumar. Não sei se você já leu, mas tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. E esse livro ele fala basicamente do que são essas 5 linguagens, que, se eu não me engano é palavras de afirmação, atos de serviço, dar presente, tempo de qualidade e o outro eu não lembro qual que é. Só que você tem uma linguagem que você dá e você tem uma linguagem que você recebe. Então, por exemplo, eu dou amor com atos de serviço. Então eu amo servir as pessoas, eu gosto de demonstrar o meu amor servindo, mas eu recebo amor com tempo de qualidade, com você me escutando, gastando tempo comigo. Às vezes você nem precisa estar numa conversa profunda, mas eu preciso sentir efeitos do desodorante. Eu preciso sentir que você está presente ali pra mim, sem necessariamente. Já viu aquela galera que conversa olhando no celular? Você tá comigo. Enfim. Mas eu sou bem madura quanto a isso, tá, gente? E hoje, sabendo exatamente como funciona, eu sei quando a pessoa tá me amando sem necessariamente estar me amando na forma como eu gostaria de estar recebendo. E por que isso importa? Porque muitas vezes nós cobramos das pessoas coisas que nós não estamos dando. Muitas vezes as pessoas querem ser amadas nas suas funções, na forma como ela gosta de ser amada, mas ela não ama as pessoas de volta na forma como as pessoas gostariam de ser amadas. Elas amam do jeito que elas acham que as pessoas, do jeito que elas gostariam de ser amadas. E muitas vezes, se a pessoa ela não tem uma maturidade, ela não entende sobre isso, que a maioria das pessoas, as pessoas podem olhar pra você e achar que você não tá amando elas. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu sei que elas estão me amando, do jeito que elas dão amor, mas elas não me dão amor do jeito que eu gostaria de receber. Mas como eu sou madura, eu entendo sobre isso, tá tudo bem. Mas eu me sentiria muito, muito, muito mais amada se elas gastassem tempo comigo, que é a forma como eu gosto de receber amor. E aí eu tava pensando sobre isso e pensando no quanto que nós muitas vezes não temos habilidades emocionais. Vocês perceberam que eu tô fanha, né? Tô meio sem voz esses dias. Talvez eu tenha até que aumentar o áudio desse vídeo. Vamos lá. E às vezes a gente tá cobrando das pessoas algumas coisas sem necessariamente entender as pessoas da forma como elas deveriam. Eu tenho uma amiga muito querida que a forma dela dar amor é dando presentes. Mas todo mundo gosta de ganhar presente, né, gente? Só que, tipo, pra mim, cara, se você me dá presente ou não me dá presente, tá tudo bem. Não faz diferença na minha vida. Agora, se você gastar tempo comigo, e aí a gente mora longe. Então, como que é que eu vejo que ela me dá amor, me escutando? E aí eu mando áudios assim intermináveis. Eu sou a pessoa do áudio, eu amo começar por áudio. E aí eu mando áudios intermináveis, longos, muitos áudios pra ela, e ela gasta tempo. E ela não escuta no 2V, ela escuta. Como que você sabe? Porque o tempo de áudio é o tempo que ela me demora pra me responder quando a gente tá numa conversa contínua ali. E você sabe, às vezes eu mando um áudio de 2 minutos, a pessoa me responde em 1 minuto, é porque ela viu no 2V, né, gente? O áudio de 2 minutos virou 1. E isso é importante porque o vínculo cresce. Mas quando eu não entendo sobre isso e eu começo a cobrar as pessoas, porque você não me ama, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Isso não é em relacionamento afetivo, não, eu tô falando de uma forma geral, tá? Quando a gente começa só a cobrar sem necessariamente entender a importância de devolver, de dar uma devolutiva. Já falei pra vocês disso aqui, gente, isso é muito bom. Sem necessariamente dar uma devolutiva pra pessoa, você tá cobrando algo. Olha a diferença. E fica. E você tá cobrando algo que você não pode cobrar. É a mesma coisa de eu chegar pra uma pessoa que não me deve nada e falar com ela assim, você tem que me pagar tanto. Ela fala assim, eu não comprei nada na sua mão. Por quê? Porque eu tô cobrando algo que eu não tô dando.
Aí esse exemplo não ficou bom, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós cobramos das pessoas validação, nós cobramos das pessoas reconhecimento, nós cobramos das pessoas algumas coisas que nós não estamos dando para ela da forma como elas gostariam de receber. Nós estamos cobrando delas da forma como nós gostaríamos de receber. E nem sempre aquilo que eu gostaria de receber necessariamente é a forma como as pessoas gostam de receber. Eu não sou uma pessoa de validação. Quando eu valido alguém, quando eu valido amigos, colegas, discípulos, eu valido porque de fato aquilo ali me impactou. Eu não sou aquela pessoa que vai ficar tentando encher seu ego porque você gosta de ser validado, não. Mas quando eu te der um elogio, quando eu postar algo sobre você, quando eu escrever uma mensagem, é porque, cara, aquilo é genuíno pra mim. Eu tô expondo, abrindo meu coração pra você. Mas eu tenho uma pessoa na minha vida que ela ama ser validada. E aí eu tenho que fazer um esforço muito grande pra validar algo. Não que o que ela esteja fazendo não é validado pra mim, mas porque eu sei que é a forma como ela se sente amada. Então eu faço um esforço gigantesco do lado de cá pra validá-la de uma forma que ela se sinta amada. Só que isso às vezes cansa, quando você não recebe do outro aquilo que você gostaria de estar recebendo. Era aí que a cor vem. O vídeo não mostra tanto, mas tá bem vermelho, do jeito que eu gosto. Cansa quando você começa a fazer pelo outro e você não recebe do outro de volta. E aí fica cansativo, fica pesado. E muitos de nós estamos assim, cobrando do outro coisas que nós não estamos dando. Estamos cobrando das pessoas coisas que nós não estamos dando. E ficamos chateados quando não recebemos. Só que a vida e os relacionamentos, eles são uma linha de mão dupla. Não adianta eu investir do lado de cá se você não investe desse lado aí. Por exemplo, de que adianta eu fazer vídeo, você ser edificado pelo vídeo, você não curtir o vídeo, não compartilhar, não comentar? A maioria de vocês faz isso, tá? Mas depois me chama no privado. O seu vídeo falou muito comigo. E por que não compartilhou? Por que não comentou? Tô zoando, tá, gente? Mas é uma verdade. Muitas vezes a gente cobra do outro aquilo que a gente não tá dando. A gente quer que o outro dê na medida que nós recebemos, sem necessariamente estar dando para ele na medida que ele recebe. Só que a outra pessoa, ela também é importante. E às vezes a gente é só egoísta. A gente quer na nossa medida, sem pagar o preço da medida que o outro gostaria de receber. E quando a gente fala dessa questão das linguagens do amor, isso é muito verdadeiro. Porque, por exemplo, meu tempo... Minha forma de ser amada é tempo de qualidade. É você gastar tempo comigo. Mas de nada adianta você gastar tempo comigo se quando você quer ser amado, eu quero fazer do meu jeito. Eu quero te dar tempo de qualidade quando você gosta de receber presente. Eu quero te dar tempo de qualidade quando você gosta de ser validado. Eu quero te dar tempo de qualidade quando você... Manchou aqui, eu tenho que limpar, mas a coisa tá lá do outro lado, depois eu faço. Quando você quer receber amor de outra forma. Faz sentido o que eu tô falando? Então, observe os seus relacionamentos, sabe? Tem uns testes muito curtinhos na internet sobre isso que eu tô falando e uns resumos desse livro muito interessantes. Você nem precisa ler o livro todo para você entender a teoria do que eu tô falando. Mas se você se esforçar um pouquinho, você vai começar a amar as pessoas e dar para as pessoas daquilo do jeito que elas querem receber. Óbvio que isso não vai ser para todo mundo. Por quê? Você não vai fazer teste com todo mundo. Mas uma vez que você entende a teoria, você vai começando a identificar na prática pelo menos daquelas pessoas que são mais importantes para você, que você mais convive no dia a dia. E aí você começa a amar as pessoas, ou pelo menos demonstrar amor do jeito que elas gostam de receber, e não necessariamente do jeito que você acha que elas merecem receber. Enfim, esse vídeo ficou curtinho, em vista dos vídeos que eu gosto de gravar aqui, mas é um assunto que tá martelando na minha cabeça desde ontem, e eu acho que é válido pra gente pensar e principalmente devolver pros outros, né? Nós estamos num grupo agora,
num grupo. Eu vou contar uma história, eu acabei confundindo qual que eu tô pensando. Vamos lá. Eu tenho uma discípula muito querida que ela é igual eu. A gente gosta de ser amada com tempo de qualidade. E os pais dela amam ela de outra forma. E ela chegou pra mim semana passada, assim, em crise. Ah, porque meu pai não me ama, porque não sei o quê, papai. E aí a gente foi pontuando, né, analisando. Quase uma sessão de terapia. Falei, olha, como que seu pai foi criado? A gente foi traçando todo um caminho. E eu falei, o seu pai tá dando pra você na medida que ele tem. Ele não tem o entendimento que você tem. E talvez nunca vai ter. E aí cabe de você ter a maturidade de entender isso. Só que deixa eu te falar, será que a gente vai ter maturidade pra lidar assim com todo mundo? Não, né? Tem pessoas que a gente convive por obrigação, vamos combinar? Tem gente que a gente convive por obrigação, gente. No trabalho, às vezes até na família, né? Nos ambientes públicos que a gente vai, a gente convive por obrigação, né? Lembrando que amar o próximo é um mandamento, tá bom? Mas amar o próximo não significa necessariamente concordar com tudo que essa pessoa faz, agir, enfim, vocês entenderam. Mas vale a pena você investir nesse conhecimento para os seus relacionamentos mais próximos, para que você ame as pessoas na medida... Eu já passei perfume, né? Mas é porque eu gosto de ficar cheirosa. Para que você ame as pessoas... para que você ame as pessoas na medida que elas querem ser amadas e não na medida que você acredita. Porque talvez você tá dando tempo de qualidade para alguém que talvez a linguagem de amor dela é atos de serviço. Se você servisse algo a ela, se você fizesse por ela alguma coisa, ainda que pequena, ela se sentiria muito mais amada do que você dando 2 horas do seu tempo. Às vezes você tá amando alguém com atos de serviço e essa pessoa gosta só de receber um presente. E às vezes se você pegar uma florzinha no canteiro ali e entregar pra ela, ela vai se sentir muito amada e valorizada. Enfim, isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Ame as pessoas da forma que elas gostariam de ser amadas. Assim você vai ser amado da forma que você gostaria de ser amado. Isso é um treinamento, nem todo mundo entende sobre isso. Mas se você fizer a sua parte, você gera no outro o desejo dele fazer a parte dele também. Tá bom? Tchau pra vocês, deixa eu ir trabalhar. Hoje meu dia começou super cedo, como sempre, né? Mas tem muita coisa pra fazer hoje. Inclusive, hoje eu vou dar um passo muito grande no meu glow up, que nós estamos aí trabalhando nele já tem alguns meses. E hoje eu vou fazer algo muito significativo. E depois vocês vão ver. Tchau, gente.